todas essas, Emanuel, todas essas movimentações do governo eleito, alianças e o processo de transição merecem aí uma análise mais profunda, e para isso nós contamos, além da sua participação, com a participação do cientista político e professor do IBMEC de Belo Horizonte, Adriano Cerqueira. Adriano, muito obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. César, olhando para Adriano, para tudo que está acontecendo, o desenrolar está dentro da mais perfeita ordem? Nós temos algum desequilíbrio, alguma desordem no rito? Boa noite, meu trabalho, é um prazer estar com vocês, né? No momento, a gente tem a presença nessa participação do Lula, nesse passeio, né, digamos assim, por Brasília, uma tentativa de mostrar um quadro aí de normalidade institucional, né? Ele visitou o Congresso, né? Teve reuniões com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e também do Congresso. Ele depois se reuniu, né, com a Suprema Corte, também com o TSE. Ele está tentando transmitir, né, uma ideia de que vai haver uma repactuação, né, uma restauração do equilíbrio entre os demais poderes, uma tentativa de mostrar que o processo de transição está acontecendo, né, apesar de muitas decisões importantes não terem sido ainda anunciadas, e que há um certo entendimento, né, no sentido de favorecer a emergência desse novo governo. Porém, há muitas incógnitas no ar, né? A gente tem um movimento nas ruas do Brasil, né? Enfim, você tem aí um sentimento de frustração por quase metade do eleitorado, né, por conta do resultado eleitoral. Até que ponto essa insatisfação vai durar poucas semanas ou vai perdurar ao longo de todo o mandato, né? Até que ponto a capacidade de Lula de negociar com o Congresso vai perdurar? A gente sabe que, historicamente, no Brasil, a maior dificuldade dos presidentes eleitos é exatamente estabelecer uma maioria tranquila, estável, no Congresso, né, principalmente na Câmara dos Deputados, e a gente sabe que o novo Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, tem uma forte presença da oposição, né, e principalmente da liderança do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente tem algumas incógnitas no ar que, além dessa imagem aí de certa estabilidade, geram uma certa inquietude, né? Por exemplo, como que vai ser a economia, né, o comando da economia, quais decisões serão tomadas, essa PEC emergencial de muitos bilhões, né, de reais, será que ela vai ser de fato aprovada, né? Como que vai ser esse rito de aprovação? Enfim, tem muitos nós ainda a serem desatados, que eu acho que essa breve visita, né, ainda não foi capaz de desatar de uma forma muito tranquila. O que eu perguntei ao senhor, se o senhor enxergava alguma anomalia nesse passeio, como o senhor falou, de Lula por Brasília? Porque hoje o assunto foi, Lula já está cumprimentando os ministros, é como se Lula estivesse recebendo algum tipo de privilégio. E, na verdade, Lula é um grande articulador e está, mesmo antes de assumir, já criando a sua estrutura de defesa em função da resistência ou da oposição que ele vai enfrentar, César? Ou seja, Adriano, perdão. Desculpa. Não, na verdade, essa anomalia, eu entendi um pouco a sua questão agora. Não, é normal isso, né? É normal, durante a fase de transição, o futuro eleito, né, presidente, fazer esse tipo de apresentação, né? Inclusive fazer viagens internacionais, se apresentar. Não é uma situação anômala, não. O que eu vejo, ainda mais o Lula, né? Que não é a primeira vez que ele faz isso, e ele conhece muitas das pessoas que estão lá. A minha única questão em relação ao governo Lula, propriamente dito, é que esse novo Congresso, ele tem como grandes forças partidárias partidos que, na época que o Lula era presidente, eram tidos como do baixo clero, partidos do centrão, e ele se acostumou a trabalhar com partidos que outrora eram maiores, eram grandes, dominavam no conjunto o Congresso. Estou falando do MDB, do PT, do PSDB, de certo modo do DEM.
hoje, desses partidos só sobrou o PT como uma força relevante. O MDB está esvaziado, né? E como sempre rachado. A União Brasil é uma força do qual o Lula pode esperar ter alguma chance de amparo, mas a gente sabe que vai ser total. A tendência é ele rachar também. Por outro lado, PL tende a ser um partido que vai orbitar em torno da oposição e da liderança de Bolsonaro, até porque o Bolsonaro elegeu governadores em estados importantes, né, como Minas, São Paulo e também Rio, e esses estados podem dar suporte em termos de cargos políticos, né, secretarias importantes, são estados muito ricos, então podem servir como uma espécie de contraforte, né, ao que Brasília pode oferecer. Lembrando que o Lula tem uma grande um grande entourage, né, um grande grupo de apoiadores dos mais diversos perfis, e que vai ficar muito difícil para ele agradar a todos, né? Principalmente em termos de política econômica que vai ser adotada. Então eu vejo esse esforço, né, de começar bem, né, de parecer que está tudo bem, tudo legal, todo mundo unido, né, em torno dessa tentativa de, segundo ele, reconstruir o país, mas na verdade o país está muito dividido, né? Mais ou menos 38% do eleitorado no segundo turno votou em Lula, 38,5% mais ou menos, enquanto que 37% do eleitorado votou em Bolsonaro. Né? Então a gente vê uma situação dividida. Sim, né? E aí, eu estou com o Emanuel Pessoa aqui também, Emanuel, e aí o que aconteceu hoje com essa visita do Lula em Brasília? Olha, o Lula está falando com os ministros, ele está com a turma da CPI da pandemia, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, então assim, é como se... A narrativa hoje nas redes sociais é como se todos fossem ali amigos de Lula, né? E trabalharam para Lula, tentaram emplacar isso hoje. Emanuel, a sua avaliação sobre o rito que aconteceu hoje, como disse o Adriano, sobre esse passeio de Lula em Brasília. Professor Adriano, boa noite, prazer estar aqui junto com o senhor. William, é certo uma única coisa: a governabilidade é construída 100% com o déficit público. Então, o que acontece é que muitos deputados e senadores, eles são pessoas que realmente dependem das verbas federais para enviarem para as suas regiões eleitorais, para que eles possam se manter relevantes e possam aí continuar se reelegendo. O interesse 01, William, de praticamente todos os políticos é a reeleição. Então, esses deputados e senadores, eles sabem que a chave do cofre principalmente está em Brasília, porque por mais que você some a arrecadação de todos os estados, todas as prefeituras, Brasília arrecada mais do que todos eles juntos. Então, fato é que o Lula vai conseguir construir a governabilidade. Sobre os encontros aí com ministros do Supremo e com os outros deputados e senadores, isso é realmente esperado na transição. Tanto é, William, que a transição existe para isso, para que o presidente que assume, sucedendo o outro, ele não tenha que começar do zero, ele já possa começar dirigindo o carro em velocidade. Então, como o Lula vai assumir no dia 1º de janeiro, é até do interesse do país que ele, estou falando do ponto de vista institucional, tá? E não que seja porque é o Lula, ou porque é o João, porque é a Maria, porque é quem for, não. Do ponto de vista institucional, vamos colocar melhor, é importante que o presidente eleito faça esses contatos, tenha esses relacionamentos, para que ele já possa assumir a máquina sem demora de adaptação, tá? Então, isso não é uma questão de ser o Lula ou se tivesse sido eleito um terceiro. É simplesmente um ponto de vista que institucionalmente é bom para o país. Então, como o Lula é o próximo presidente, ele vai fazer esses contatos, vai fazer essas reuniões, é normal. Se tivesse vencido a Simone Tebet, a gente estaria vendo agora essas reuniões com a Simone Tebet. Se tivesse vencido o Constituinte Emael, nós veríamos o Constituinte Emael nessas reuniões. Adriano, o senhor falou sobre a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro. É claro que Lula vai enfrentar ali uma bancada de oposição muito forte. Mas o Lula enfrenta um desafio que vem das ruas, né? O que eles chamam de patriotas, que inclusive estão com um chamamento para o final de semana, para o próximo dia 15. A mobilização continua, apesar da divulgação do relatório das Forças Armadas. Como Lula vai conseguir reverter isso? É possível? Eu acho muito difícil. Eu lembro que o povo foi para as ruas em 2013
e aí você tinha uma composição multi-ideológica, vamos usar esse termo, né? Começou com uma movimentação mais à esquerda, aí foi ganhando corpo, e depois, com a reeleição da Dilma, né, já tinha umas acusações graves pesando sobre ela. Já no ano seguinte, 2015, reiniciaram as fortes mobilizações de ruas, que culminaram em 2016 com o seu impeachment, né? Dilma foi muito incapaz de entender o momento que ela tinha sido reeleita, o Congresso já era mais conservador, ela tentou confrontar, logo no início do seu segundo mandato, numa eleição para a Câmara dos Deputados, a presidência, né? O caminho natural seria a reeleição de Eduardo Cunha do MDB, na época PMDB, o mesmo PMDB que Dilma não teve dificuldade de apoiar no Senado, né, no caso do Renan Calheiros, mas ela não queria emplacar o Eduardo Cunha de jeito nenhum, perdeu, e aí começou o problema de governabilidade de seu governo. E o povo nas ruas. Povo que no primeiro momento parecia que tinha um pendor mais liberal, ligado ao MBL, mas que hoje eu estou convencido que já eram os patriotas, né? Ou seja, essa nova base social brasileira conservadora que está crescendo, que a cada eleição está fazendo mais prefeitos, mais vereadores, mais deputados estaduais, mais deputados federais, mais senadores e elegeu inclusive um presidente. Então, esse movimento é crescente e está sempre nas ruas. Elegeram Bolsonaro, e vamos lembrar que Bolsonaro, no seu mandato, o povo continuou nas ruas, apoiando Bolsonaro na maior parte das vezes, né? Então, não vai ser agora que esse povo que está nas ruas, pelo menos desde 2013, e pelo menos desde 2015, protestando contra governos petistas e apoiando Bolsonaro, não é de se esperar que agora eles vão dar refresco para o Lula. Eles vão continuar, é um movimento autônomo, em uma boa perspectiva, tem suas próprias lideranças que são bastante espontâneas, né? Se cai um, entra outro, continua o movimento, são muito ativos. Então o Lula vai encontrar, imagino, uma oposição que ele não está acostumado a enfrentar. Panelaços, né? Apupos, se for em estádio, isso tudo a gente pode esperar. E uma forte pressão sobre deputados, senadores. Então, eu vejo um quadro muito difícil de ser solucionado pacificamente nesse sentido. Vamos lembrar que Bolsonaro, quando foi eleito, ele também enfrentou uma forte oposição, né? Então, Lula tende a enfrentar também essa forte oposição. Só que agora ela está razoavelmente institucionalizada, né? Principalmente na Câmara dos Deputados e Senadores, e lá no Senado. O Bolsonaro tem hoje uma base que ele ajudou a eleger bem maior do que ele tinha na eleição de 2018. Então eu vejo um quadro de muita dificuldade para o Lula em termos de construir uma governabilidade. Vai ter dificuldade para passar pautas constitucionais que não sejam do interesse da maioria do Congresso. Por outro lado, será que o Lula vai aceitar pautas constitucionais, economicamente mais liberais, que é a tendência desse novo Congresso? Ele vai ter que saber negociar muito bem uma agenda, não no sentido de cooptar uma maioria na Câmara dos Deputados, não creio que vai tentar fazer isso, mas fazer uma situação voto a voto, né? Pauta a pauta. Ele vai ter que tentar construir uma boa capacidade de negociação na Câmara dos Deputados. E para isso, a eleição para o futuro presidente da Câmara dos Deputados vai ser decisiva. Se ele resolver confrontar o Arthur Lira, pode gerar problemas. E o que eu ouço dessa população que está na rua? Não temos liderança, ela é espontânea, é o povo. Sou eu que estou pagando a minha passagem, a minha água, enfim, isso eu ouço o tempo inteiro. Falando, nós não temos nenhuma liderança, é uma coisa que está espontânea. E aí fica difícil, Emanuel, para o negociador Lula e a sua tropa chegar a um acordo com esses manifestantes, porque os manifestantes são contra o governo dele. Então, como negociar com a massa? Porque, por exemplo, no caso do Ele Não, que era a resistência de Bolsonaro, você tinha a liderança da esquerda. A esquerda estava nas ruas, os líderes da esquerda. Nesse caso, os conservadores, talvez por medo de alguma ação do tribunal, deixaram e não se envolveram neste movimento. Se estão envolvidos, isso é por trás dos panos. Nós não conseguimos enxergar. Fato é,
como negociar, Emanuel, com a massa? William, o Ele Não deve ter sido um dos maiores cases, né, de propaganda política que se volta contra si mesmo, porque o Ele Não, cada vez que se repetiu o Ele Não na televisão, aumentava uns pontinhos no Ibope do Bolsonaro em 2018, tá? Então eu não sei quem inventou o Ele Não, mas se a intenção era não eleger o Bolsonaro em 2018, devem estar arrependidos até hoje, porque o que fazia era o resto da população querer entender porque que existia um determinado grupo de pessoas que tinham um pensamento ideológico alinhado com a esquerda, eram tão contrários a esse candidato. Então, acaba aglutinando a direita ao redor do Bolsonaro. William, a respeito de negociações com as massas e a respeito de negociações com o Congresso. São negociações completamente distintas. O presidente da República ele não vai negociar com a população, ele vai negociar com o Congresso Nacional. Tá? Então, a gente não vai imaginar que exista efetivamente, do ponto de vista de negociação, uma preocupação do Lula em negociar com o povo que está na rua. A preocupação dele com o povo que está na rua é a capacidade que esse povo tem de fazer manifestações que geram notícias negativas, impactam nos índices de popularidade, pressionam deputados e senadores e vão influenciar as eleições municipais que a gente vai ter em 2024. Que isso sim seria a grande preocupação do Lula. No caso, a negociação do Congresso, é importante a gente dizer uma coisa, tá? Até me permita, Adriano, para não parecer que eu estou lhe contradizendo, mas quando o Lula assumiu o primeiro mandato, em 2002, ele adotou, sim, políticas liberais na economia no mandato 1. No mandato 2 é que ele partiu para o intervencionismo, começou a fazer essa guinada para uma política econômica que seria aquela mais ligada tradicionalmente aos economistas do PT, mas no primeiro mandato, sim, teve um viés um pouco mais liberal. Ele continuou várias das medidas que, obviamente, na época tinham sido tímidas, mas já tinha sido alguma coisa que o Fernando Henrique tinha adotado. Tanto é que ele nomeou o Henrique Meirelles, que tinha sido eleito senador pelo PSDB de Goiás na época, para quem não lembra, a eleição de 2002, nomeou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. E isso permitiu ele se beneficiar do boom das commodities da China no começo da década de 2000 e ajudou ele a se reeleger, superar o mensalão e até conseguir eleger a Dilma.